Oi, vamos começar a nossa nona aula. Agora nós vamos falar sobre os instrumentos de medição do calor e dos fatores que podem influenciar nessa troca ou nessa exaustão do calor, né? Nós temos vários tipos de termômetros, né? E cada um desses termômetros serve para fazer algum tipo de medição. Eu vou falar primeiro dos termômetros separadamente, depois nós vamos juntar esses vários termômetros num instrumento que vai ser o principal, de utilização para o técnico de segurança, que a gente mais utiliza, né? Primeiro eu vou falar do termômetro de bulbo seco, né? O termômetro de bulbo seco é o nosso termômetro comum, né? O nosso termômetro de mercúrio, ele tem uma escala de 0 a 100 graus e ele é um termômetro revestido de prata, né? Para que ele possa estar fazendo a medição mais adequada possível, não sofrendo a influência dos raios solares, né? E ele vai fazer a medição da nossa temperatura ambiente, né? Ele vai medir a temperatura propriamente dita, tá? Esse termômetro, ele vai, mais tarde eu vou falar que ele vai ser acoplado dentro de um instrumento também. Mas se a gente for ver os diversos equipamentos que a gente utiliza, a maioria deles tem esse termômetro, né? Que utiliza esse termômetro, que é o termômetro mais comum, né? Que a gente faz as nossas medições também no corpo humano, tá? Outro termômetro que a gente vai utilizar também é o termômetro globo. O termômetro globo, ele vai fazer a medição do calor radiante, né? Então, como que ele é constituído? Ele é constituído de um termômetro comum também, de mercúrio, internamente. A escala dele já é maior, porque ele vai estar pegando as maiores temperaturas, então vai de 0 a 150 graus. Ele é constituído por uma esfera preta, oca, para absorver as radiações daquele ambiente. Tudo que vai estar radiando e que são as temperaturas mais elevadas normalmente dos locais, né? Então, essa esfera, ela é aproximadamente de 15 centímetros, né? E ela tem que ficar num local mais ou menos, para aquele termômetro estabilizar, aproximadamente 25 minutos, para que ele possa estabilizar e realmente estar captando toda aquela radiação que existe naquele ambiente, tá? Agora, o terceiro termômetro, que faz parte desse termômetro, desse instrumento maior, é o termômetro de bulbo úmido natural. Esse termômetro, ele está fazendo referência à umidade relativa, né? E ele, como que ele é constituído? Ele é também um termômetro normal de mercúrio interno e ele é revestido por um pavio de algodão branco que vai ser umedecido com água e vai ser colocado no ambiente. Além desse pavio umedecido, nós também temos um vasilhame que nós colocamos água destilada nele, né, que pega parte desse pavio, né, e que esse conjunto faz a medição da temperatura em relação à umidade relativa do ar. E você tem aí uma situação que você consegue estar fazendo essas medições de forma adequada. Esse termômetro, né, todos esses termômetros juntos, eu posso montar ele em dois tipos de equipamentos diferentes. Um que a gente chama a árvore dos termômetros, né, que era mais utilizada antigamente, vocês não vão ver quase ela nos ambientes de trabalho, né? Mas só para vocês terem conhecimento, é como se você tivesse que montar esses 3 termômetros dentro de uma estrutura metálica, né? E que todos eles tinham que estar equidistantes para que você possa fazer as suas medidas de forma adequada, né? E o que eu vou medir a partir desses 3 termômetros juntos? Eu vou medir o meu IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro globo, que é a minha sobrecarga térmica. É assim que eu faço as minhas leituras com o meu instrumento e posso estar adquirindo de forma correta tudo que existe naquele ambiente e aí sim comparar com as minhas tabelas que existem lá na NR15, que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Esse termômetro ele pode me dar direto o meu IBUTG, né?
e ele pode me dar também as temperaturas de cada termômetro separadamente. E aí eu faço meus cálculos, né, as fórmulas que a gente também vai ver depois, para fazer todo o cálculo e comparar com as tabelas. Tá? Então é um instrumento que vai me dar com precisão tudo aquilo que eu preciso. Agora, eu falei da árvore dos termômetros, né? Mas existem equipamentos mais sofisticados hoje em dia. Existe essa árvore, existe um instrumento que a gente chama de estresse térmico, né? Que ele é digital. Então, é muito mais fácil de eu estar levando para o local, né? Existem os 3 termômetros da mesma forma. Na realidade, eu tenho ele dentro de uma mala que eu simplesmente vou ter que botar o globo, fixar o globo na hora e colocar a água e o pavio, molhar o pavio, né? Mas ele já vem com toda a estrutura e ele me dá todas as leituras que eu quero e eu posso gravar e cada vez mais sofisticado eu posso estar colocando num computador, num laptop, tudo isso, essas informações para que eu possa ter de forma mais adequada. Então, a gente tem essas duas formas, ou a árvore de termômetro ou ele de forma, um equipamento já digital que eu posso ter diversas possibilidades aí de utilização. Mas, de qualquer jeito, esses são os únicos equipamentos que eu consigo estar fazendo a medição do meu índice de sobrecarga térmica, que é o que a legislação, a nossa NR15, no anexo 3, pede. Então, esses termômetros são essenciais para o técnico. Eles separados, eles vão me dar as leituras, eu posso fazer com que eu obtenha um resultado, mas eles juntos vão me dar o meu índice de bulbo 1 e termômetro globo. Então, é ele que eu vou precisar ter para a utilização, para a gente fazer as nossas medições junto aos trabalhadores. Mas eu falei nas aulas passadas que eu tenho outros fatores que podem influenciar nesses locais de trabalho. Então, eu também tenho outros equipamentos. Por exemplo, eu tenho o psicômetro. O psicômetro, ele vai medir a umidade relativa do ar. Dependendo, mas eu já não tenho isso associado à temperatura do termômetro de bulbo úmido? Tenho, mas às vezes aquele ambiente está com algum problema que eu não estou conseguindo verificar. E eu poderia estar levando esse outro equipamento para estar fazendo uma avaliação do ambiente. Se as proteções que foram colocadas, se as proteções coletivas estão agindo ou não. Porque às vezes tem alguma coisa desligada, alguma coisa que não está adequada e eu faço as medições através do psicômetro. Como também eu posso levar um anemômetro. O anemômetro, o que é o anemômetro? É um equipamento que mede a velocidade do ar. E às vezes eu não tenho equipamentos colocados no local, como ventiladores, exaustores, etc. Às vezes eu tenho, mas eles não estão funcionando. Às vezes eu tenho, eles estão funcionando, mas eles não são adequados, não estão com a velocidade adequada para aquele ambiente. E eu posso estar me baseando que eu já tenho a proteção e na realidade não tem, porque eu não tenho o instrumento adequado para fazer essa medição. Então, tem coisas que são essenciais, que eu não posso ficar sem, que é a árvore dos termômetros ou o equipamento digital eletrônico do estresse térmico. Isso é fundamental para o técnico, mas tem outros equipamentos que podem me ajudar, podem fazer com que as minhas leituras sejam mais apropriadas. E o técnico, muitas vezes, ele vai em locais distantes, onde os recursos são poucos, etc. Se eu não levar os instrumentos adequados, eu vou ter que voltar, perder tempo, etc., para fazer uma outra leitura de alguma coisa que eu não consegui visualizar. Então, se eu puder ter, é bom, né, eu ter esses equipamentos todos para que eu possa fazer as medições. E saber que se eu não tiver, eu posso verificar o que está acontecendo no local e solicitar uma medição posterior também, tá? Mas esses equipamentos vão me dar com certeza o que está acontecendo, como que é o procedimento naquele determinado local e para que eu possa fazer os meus cálculos baseados nas leituras dele. Lembrando sempre que todo equipamento ele tem que estar calibrado, né? E tem que ter o certificado de calibração de todos eles, tá ok? Então, na próxima aula nós vamos ver os cálculos que a gente pode fazer baseado em alguma medição já existente ou
que a gente fez e através desses cálculos a gente vai comparar com as tabelas existentes lá na NR15, anexo 3, e a gente vai poder aí sim verificar se o ambiente está adequado ou não para aquele trabalhador. Tá ok? Então até a próxima aula, estudem bem, vejam como os equipamentos são mais apropriados para fazer o quê. Tá ok?